A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, que prazer estar com vocês, né? Tudo bem? Grande abraço do pastor Gilvan Marques, mais um vídeo aqui pelo nosso canal. Quero aproveitar o momento, convidar você que não é inscrito para se inscrever. Faz isso agora e não esquece de marcar aí o sininho, porque todo vídeo que chega aqui no canal, você é alertado. Muito obrigado aí. Você que acompanha a gente de toda parte do Brasil e do mundo. Aonde você me vê, me escuta, receba um grande abraço. Dito isso, já quero trazer para você, hoje neste vídeo, um versículo que você vai mergulhar comigo e aprender a pregar. Já imaginou pregar com um único versículo? Pois é. Se você deseja pregar direto ao ponto, chegou no canal certo, ok? 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 6. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Com esse texto bíblico, vamos mergulhar na arte de pregar. Pregar é fácil quando você segue as normas e dicas deixadas por grandes pregadores. E por que muita gente para quando escuta um bom pregador? Porque ele sabe como interagir com a plateia, pegar aquele assunto, aquela história e contar de uma maneira que vai causando em cada pessoa que escuta vontade de ouvir cada vez mais quando termina. E o interessante é que, mesmo sendo uma história conhecida de muitos, cada pregador tem a sua maneira peculiar de pregar aquele texto. Por isso que diz que a palavra de Deus ela se renova todas as manhãs. Porque quem prega, por exemplo, em Lucas 1:37, porque nada para Deus é impossível, escutar esse mesmo texto já com outro pregador vai ver que ele vai descobrir coisas que talvez o primeiro pregador, por uma falta de um pouco de atenção a mais, não conseguiu captar e passar as informações. Entenda uma coisa, você que prega, pregar envolve também, além do natural, que é o texto que você lê, a interpretação, que aí você conta também com a ajuda do Espírito Santo. Sabia disso? Então, quando você prepara-se para pregar e faz um jejum, faz uma pequena vigília, se consagra, fica mais fácil de você interpretar o texto. Fiz isso e funciona de fato e direito. Vamos mergulhar um pouco nesse texto que trouxemos para meditar. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Vamos analisar por parte esse pequeno texto. Quem planta, planta alguma coisa. Planta a semente. Mas quem rega, só rega porque foi plantado. Então, quem planta tem mais importância do que quem rega. Sabia disso? Todos temos a importância no reino, mas existe alguns que têm mais importância do que outros pela maneira com que eles desenvolvem o seu dom. Quem rega, se não tivesse nada ali para regar, ele não regaria. Entendeu? Então, quem planta a semente tem um pouco mais de importância do que quem rega. Quando esse texto é narrado na Bíblia, quem estudou o contexto desse texto aí sabe que havia ali uma pequena disputa entre alguns membros da igreja. Uns diziam que Paulo entendia bem da Bíblia. Já outros afirmavam que Apolo era mais eloquente na arte de pregar e Paulo
muito inteligente, procura logo desfazer quem é melhor do que quem. Paulo diz, olha, quem planta ou quem rega tem o seu valor, porém limitado. Na verdade, o valor total está com quem faz crescer. E é Deus quem faz crescer. Observe que Paulo diz, eu planto a semente. Apolo vem atrás e rega a semente. Mas nem eu, nem Apolo, temos poder de fazer com que aquela semente cresça. Por isso que Deus é a autoridade máxima. Está compreendendo aí a interpretação do texto? Nessa exegese ou interpretação do texto como você conhece. Vamos lá. Se você conhece o texto, vai ver que no versículo anterior, Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministros do Evangelho. Tem muita gente que confunde nos dias atuais, eu sou pastor fulano de tal, eu tenho doutorado, eu tenho teologia, eu tenho isso e aquilo. Isso é só títulos e mais nada. Outro dia eu disse aqui num vídeo que tem irmãs que não são pastoras, não são missionárias, são apenas leitoras da Bíblia que conhecem mais do que muitos pastores, mesmo estando sentada no banco da igreja. Tem irmãos que têm mais unção do que alguns pastores, porque de fato isso acontece. O Espírito de Deus distribui um pouco mais para uma pessoa que é simplesmente um irmão lá do banco. O pastor ora e não acontece nada, mas ele vai lá e ora e a pessoa é curada, porque tem o dom. Isso pode acontecer, claro. Eu também disse que pode ter mais unção, pode conhecer mais da palavra, mesmo não sendo ministro do Evangelho. Que uma pessoa comum não tem mais do que um pastor é autoridade. Entendeu? A autoridade é com o homem de Deus. Acontece isso aí. Eu estou aqui, mas tem gente que às vezes vê meus vídeos que sabe mais do que eu. Acontece. Eu sei muito pouco, mas o pouco que eu sei eu tento passar para vocês. Então Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos só ministros do Evangelho e só temos esse dom porque foi dado por Deus. Então ele começa a explicar ali que por mais que estejam à frente da obra, eles não podem fazer uma obra crescer. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Recém-formado como ministro do Evangelho, estava pregando bem, conhecendo bem, já conhecia alguns originais do texto, algumas palavras em hebraicos. Eu já me achava o tamposo. E eu me lembro que certa vez o culto lá na igreja que eu peguei começou a crescer, alavancar. E de uma hora para outra, algumas pessoas não estavam frequentando a igreja. Eu comecei a criar campanhas na igreja para a igreja crescer. Pasmem vocês que eu cheguei a dizer desse jeito. Gente, convide as pessoas para a igreja. E não se preocupe, deixe comigo. Quando chegar aqui, a gente segura elas aqui. Passou-se uma semana, 2, 3, e o número, ao invés de aumentar, diminuiu. E eu começo ali a perguntar a Deus por quê. Aí Deus me repreende. Olha, pode acreditar no que eu estou te dizendo. Eu não vim aqui para pregar mentira nem ilusão para ninguém. Deus me repreendeu por conta dessa frase. Traz aí, quando chegar aqui eu seguro as pessoas. Se preocupe só em convidar e deixa o resto comigo. Só que não era comigo. Era com o Espírito Santo. Eu quis tomar o lugar do Espírito Santo. Aí Deus fala, deixa ele aí penar um pouquinho. Tira mais alguns poucos aí. Para ele ver que ele não tem autoridade de nada. Naquele dia, depois de um tempo, eu comecei a perceber. Agora, por que eu percebi isso? Porque passou 1 mês, 2, 3 e quando eu fui orar, Deus traz essa frase que eu havia falado na minha mente. Então, o que é que aconteceu? Eu entendi que eu falei besteira. Compreendeu? Automaticamente, eu pedi perdão a Deus, orei e depois de 1 mês, a igreja volta a crescer novamente.
não funciona só com você. Por mais boa oratória, estudo, formação que você tenha, você não consegue fazer com que a igreja cresça, mesmo sendo um bom orador. Lembre-se disso. O crescimento vem de Deus. É o que ele fala em sua palavra. No Salmo 75, versos 6 e o 7, diz assim: não é do deserto, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um ele abate, a outro exalta. Quando você compreender esses detalhes, você vai entender que, por mais que você seja um bom pregador, um bom cantor, sempre é Deus quem vai trazer o crescimento na obra dele. O homem faz parte do contexto de Deus, mas é Deus quem faz o milagre. E no versículo 7, Paulo diz: portanto, quem planta não é nada, nem quem rega também não é, mas é Deus que dá o crescimento. O milagre do crescimento vem de Deus. Na minha primeira igreja que eu abri em Abreu Lima, na minha terra amada, a igreja passou 3 anos e 6 meses num lugar e não crescia. E eu comecei a orar a Deus, por que não tinha crescimento? As pessoas vinham até a igreja, gostavam ali de se alimentar na palavra, aceitavam Jesus, mas não ficavam ali. E eu comecei a orar a Deus para que ele me respondesse por que isso acontecia. Eu fiz uma consagração num determinado dia e fiquei na igreja lá de 6 da manhã até 11 horas. Eu tive uma resposta de Deus. E o interessante é que essa resposta foi mais ou menos assim. Uma voz que falou comigo e disse assim: até quando tu vais limitar o Deus que tu serve? Acredite no que eu estou te dizendo. Eu escutei, enquanto eu estava de joelhos, 11 horas da manhã, no meu ouvido, uma voz falar: até quando tu vais limitar o Deus que tu serve? Eu entendi que era o Espírito de Deus falando comigo para eu sair do lugar onde eu estava. Porque a igreja tinha 4 metros de largura por 10 de comprimento. As pessoas não ficavam lá por conta que a igreja era muito pequena e apertada. Gostavam do trabalho que a gente desenvolvia de pregação e tal, mas não ficavam, aceitavam Jesus e procuravam a igreja maior. Então eu entendi que eu estava limitando Deus naquele espaço. Agora você me pergunta: pastor, e o que o senhor fez? Saí de lá. Mas Deus veio diretamente dizer: saia dessa igreja, alugue outra? Não. Deus falou e eu entendi o que o Espírito queria me dizer. Na maioria das vezes, Deus não traz nada de bandeja. Deus dá a dica para você. Deus fala de uma maneira que você que está no mistério com ele vai entender. Porque foi o que eu entendi, que era para alugar um espaço maior. Eu estava limitando Deus naquele espaço. Por isso que eu não crescia. E sabe qual foi o resultado? Em menos de um ano, eu consegui abrir 3 igrejas. Por que isso? Porque eu entendi a voz de Deus que estava me dizendo: olha, sai desse lugar apertado, vai para um lugar maior. Você está limitando o meu poder. Eu quero operar, quero fazer as coisas na tua vida, mas tu não está entendendo. Eu tenho convicção de que Deus nesse momento está falando com alguém aqui. Mas você precisa entender. Nós interpretamos o texto. O crescimento vem de Deus. Não esqueça disso. Alguém que está me vendo vai começar a crescer. Crescer como uma árvore frondosa. Ficar muito alta, muito grande. Mas cuidado para não ser abatido por Deus. Lembre-se, assim como eu sofri um revés e uma repreensão de Deus e me humilhei e pedi perdão e ele teve misericórdia, lembre-se que o poder pertence a Deus e o crescimento vem da parte dele. Nós somos apenas servos. Quem planta não é nada, quem rega também não é nada. Mas a glória é para aquele que tem o poder de fazer crescer.
pega essas dicas aí que eu trouxe, porque mais explicado do que isso é impossível. E começa a implantar na sua pregação, no seu sermão. É claro que você vai fazer do seu jeito. Eu tenho o meu jeito, mas você copia algumas coisas daqui e vai fazer do seu jeito e Deus vai te honrar. É impossível você honrar Deus e Ele não te honrar. Ele vai honrar você na hora que for pregar. Ok? Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Quero agradecer de coração a você que é inscrito aqui no nosso canal. Você que não é, eu peço a você, por favor, me ajude se inscrevendo. Você que vem aqui, assiste nossos vídeos, tem gostado dos nossos conteúdos, deixe um comentário também, é muito importante, isso me deixa muito feliz. Eu interajo com todos os comentários. Você que sente de Deus de abençoar essa obra, foi abençoado por essa obra, você sente que cresceu através desse canal, se você quiser mandar uma oferta, no qualquer valor que você queira mandar, tem aí o meu número do Pix abaixo, você pode abençoar essa obra. Bom, queridos, é isso. Grande abraço a você, até o próximo vídeo, se Deus quiser.